Bom dia, pessoal do segundo ano. Nós vamos ver a aula de hoje. Arranjos simples. Então, esse arranjo simples é o último agrupamento que a gente vai ver de análise combinatória. Então, fazendo uma recapitulação rapidinha, a gente viu a permutação, tá? Nós já vimos a permutação. O que importa na permutação? Importa a ordem, tá? Importa a ordem. E vimos a combinação. O que importa na combinação? Importa a escolha de elementos, a escolha, né? Então, se eu tenho um tipo de problema que eu tenho que apenas ordenar, eu vou jogar permutação. Se eu tenho um tipo de problema que eu vou apenas escolher e que a ordem não vai importar, eu tenho combinação. E o arranjo agora? O arranjo nós vamos ver que vai importar as duas coisas, a ordem e a escolha. Nós vamos ter que escolher e depois ordenar. Então, aí na página, a nossa página de arranjo simples é na página 53, tá? 53. Então, vamos dar uma lida aí nesse comecinho, que aí é através de um exemplo que eles chegam na definição de arranjo e vocês vão ter que ficar bem atentos para, na hora dos problemas, saber se é arranjo, se é combinação, se é permutação, né? Então, olha aí, até agora estudamos as permutações e as combinações que estão relacionadas com as ações de ordenar, deixa eu colocar ordenar e escolher. Então, permutação, ordenar, combinação, escolher, a ordem não importa aqui, respectivamente. Também existem situações nas quais precisamos as duas coisas, ordenar e escolher, tá? Acompanhe um exemplo. Por exemplo, de quantas maneiras é possível escolher com ordem de preferência, ó, falou em ordem, tá vendo? Com ordem de preferência, 3 cidades turísticas brasileiras de uma lista de 10. Eu tenho 10 cidades para escolher 3 em ordem de preferência. Então, além de eu escolher as 3 cidades, de 10 eu pegar 3, eu ainda tenho que colocar em ordem de preferência, né? Então aqui está escrito assim, ó, a resposta pode ser obtida usando o princípio fundamental da contagem. Vamos imaginar que os nomes das 3 cidades devam ser escritos em 3 linhas. Então eu vou colocar a primeira cidade, a segunda e a terceira em ordem de preferência, mas eu tenho 10, tá? Então, aí nem tá, mas vamos supor que a minha cidade seja ó, cidade A, cidade B, cidade C, cidade D, cidade E, cidade F, cidade G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H e I, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e J. Vamos supor que a minha cidade sejam essas aí, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I e J, né? Aí eu vou escolher primeiro, vamos supor que eu escolha as cidades que eu gosto mais, essas 3 aqui, A, B e C. Então, seria combinação, porque eu posso escolher A, B, C, eu posso escolher A, B, D, eu posso escolher A, C, F, eu posso escolher essas 3 aqui, eu posso escolher essas 3, então, só que aí depois que eu escolhi, eu vou ordenar, né? Então eu vou, eu gosto mais da cidade C, depois eu gosto da A, depois eu gosto da B. Escolhi as 3 e coloquei em ordem de preferência. Então primeiro eu usei a combinação, depois eu usei a permutação. Então tá escrito aqui, ó, como existem 10 maneiras de escolher a primeira cidade, 9 de escolher a segunda e 8 de escolher a terceira, o número de maneiras de preencher as linhas acima é 10 vezes 9 vezes 8. Então, eu quero ó, a primeira, a segunda e a terceira. Então, em ordem de preferência, tá?
Então, ó, quantas maneiras eu tenho de preencher o primeiro lugar? Eu tenho 10. Quantas maneiras eu tenho de preencher o segundo? 9 e o terceiro 8. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 9 vezes 8, 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 720 maneiras. Eu tenho 720 maneiras de escolher 3 cidades turísticas entre 10 cidades em ordem de preferência, tá? Só que existe outra maneira de fazer isso aí. Então, ó, outro modo de pensar no problema consiste em, primeiramente, escolher as 3 cidades que vão ocupar as linhas. Como cada escolha é uma combinação de 3 cidades, o número de maneiras de fazer isso é a combinação das 10, 3 a 3. Primeira coisa, eu vou escolher as cidades, combinação de 10, 3 a 3, né? Aí depois, que vai dar 120. Aí depois, em seguida, eu vou determinar qual das 3 cidades escolhidas ficará em primeira linha, qual ficará no segundo lugar, qual ficará no terceiro lugar. Ou seja, vamos ordenar. Então, eu vou ter o quê? P3. 3 fatorial, que é 6, tá? 6 maneiras. Então, olha, eu vou ter quantas maneiras eu posso escolher? Dentre 10 cidades, 3 cidades e em ordem de preferência. Eu tenho a combinação das 10, 3 a 3, vezes a permutação de 3. Primeiro eu escolho as 3 que eu prefiro, depois eu ponho as 3 em ordem, certo? Então, que vai dar, ó, isso aqui daria 120 vezes 6, que vai dar os 720 aqui, ó, que deu no princípio fundamental da contagem. O que acontece? Nesse exemplo, as duas ações estão presentes, a de escolher 3 cidades de uma lista de 10 e a de ordenar 3 cidades escolhidas. Cada hora que eu escolho 3, tem 6 ordens dela que pode acontecer, que é a P3. Eu escolho, de todas elas, vou escolher 3, eu tenho 120 maneiras de escolher as 3, e depois cada maneira que eu escolhi as 3, cada 120 maneiras que eu escolhi as 3, eu permuto elas aqui, ó, uma vem aqui, outra aqui, outra aqui, eu pode ir lá, pode trocar 6 vezes. Então, como cada combinação eu permuto 6 vezes, por isso que multiplica aqui, ó. Cada combinação das 3 cidades escolhidas, tem 6 permutações delas, então por isso que multiplica dá 720, né? Então, olha, como que vai chamar esse tipo de agrupamento, onde eu escolho e depois eu permuto? Vai se chamar arranjo simples, tá? Vai se chamar, o arranjo simples. Então, eu vou ter o arranjo simples, porque não tem repetição, no caso, de 10 elementos tomados 3 a 3. A hora que eu ponho arranjo, eu já estou escolhendo e permutando ao mesmo tempo. A hora que eu jogo a fórmula do arranjo, eu já estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, olha, que no caso aqui vai dar os 720. Aí vem aquele, no finalzinho da página 53, vem aquele quadrinho verde, que é a definição do agrupamento, né? Ó, quando escolhemos P elementos entre os N disponíveis e em seguida ordenamos esses P elementos, formamos um arranjo simples dos N elementos tomados P a P. Agora vamos para o geral. Eu vou ter o arranjo simples de N elementos tomados P a P, né? Aí eu vou ter o seguinte, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é escolher. Aqui eu vou escolher e ordenar. É aquele tipo de problema onde eu tenho que escolher e tenho que ordenar, né? Diferente só de combinação. Combinação eu só escolho. Permutação eu só ordeno. Aqui eu escolho e ordeno. Então, ó, o número de maneiras de escolher P dos N elementos, ó, primeira coisa que eu vou ter aqui, escolher. Eu tenho que escolher P elementos de N elementos. Então, é a combinação, tá? Combinação de N, P a P. Depois que eu escolhi, eu tenho que ordenar, que tem que ser em ordem. Ordenar. Aí,
O ordenar vai ser o quê? Vai ser P fatorial, tá? O tanto que eu escolhi ali, vamos supor, no caso do exemplo anterior, era 3, eu tinha que escolher de 10, eu tinha que escolher 3. Aí, cada 3 cidades que eu escolho, eu tenho que ordenar, eu tenho que trocar a ordem delas, primeira, segunda, terceira, que é a ordem de preferência. Aí, então, o número de arranjo simples, ó, o número de arranjo simples de N elementos tomados PAP vai ser a combinação dos N PAP vezes P fatorial. Aí, o que é a combinação? Nós já vimos a fórmula da combinação. É N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Aí eu multiplico por P fatorial, o que acontece? Eu corto, ó. Eu corto aqui, o que vai ficar então? O arranjo simples de N elementos tomados PAP, o arranjo simples de N elementos tomados PAP vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial, tá? N fatorial sobre N menos P fatorial, porque esse P fatorial corta com esse daqui. Olha no exemplo anterior. No exemplo anterior, por exemplo, era arranjo de 10, 3 a 3, né? Então era arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. O N é 10 e o P é 3. Então aqui o que eu vou ter que ver na hora do problema? Eu vou ter que ver que eu vou trocar a ordem e eu vou ter que escolher e depois trocar a ordem. Tem as duas coisas para fazer. Então aqui vai dar, ó, N fatorial, então vai dar 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, vai dar 7 fatorial. Aqui vai dar 7, ó, então vai dar, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, e aí eu corto, vai dar o 10 vezes 9 vezes 8, 9 vezes 8, 72, vezes 10 vai dar o 720, que deu no exemplo anterior, fazendo pelo princípio fundamental da contagem. Então, quando eu faço pelo princípio fundamental da contagem, cai nesse caso de escolher e ordenar, tá? Que é o caso do arranjo, que a fórmula é essa. Então, é quase igual a fórmula da combinação, só que não tem o P fatorial. Tiro o P fatorial, né? Vou indo para a página 54. 54 tem um restinho falando lá, ó. Outra maneira de indicar o número de arranjos simples de N elementos tomados PAP é assim também, eu posso indicar assim, ó, arranjo de N elementos tomados PAP. Posso usar esse aqui também. O mais usado é esse aqui, tá? Arranjo simples de N elementos tomados PAP. Destacamos que no cálculo do número de arranjos simples é uma aplicação imediata do princípio fundamental da contagem. Aí tem um outro exemplo, ó. Tem um exemplo de arranjo, por exemplo, arranjo simples de 10 elementos tomados 4 a 4, tá? Arranjo simples, eu tenho 10 elementos para pegar 4, ó. 1, 2, 3, 4. Se fosse no princípio fundamental da contagem, no primeiro lugar poderia pegar 10, no segundo poderia pegar 9, no terceiro 8, no quarto 7, né? Que é simples, não pode repetir. Se eu aplicar a fórmula, ó, pra vocês verem que vai chegar aqui, quer ver? Vai dar 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial, que vai dar 6 aqui. Então vai dar, ó pra vocês verem, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, que vai cortar, e vai dar o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, pelo princípio fundamental da contagem, dá também, tá? Como já dissemos, no estudo de combinações simples, o produto 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é a quantidade de agrupamentos ordenados com 4 elementos. Assim, para obtermos o número de arranjos simples de 10 elementos tomados 4 a 4, podemos escolher 4 elementos
entre os 10 e em seguida ordenar esses 4 elementos, ou então simplesmente utilizar o princípio fundamental da contagem. Então, bem entendido, para ficar bem claro, se eu tiver que apenas trocar a ordem, só trocar a ordem, eu não tenho, por exemplo, 10 elementos para escolher 4, eu tenho 10 para escolher 10. Aí é permutação. Eu tenho 10 para escolher 10. Como é que eu vou fazer isso? É a permutação, vou ter que trocar só a ordem. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma fila de 10 alunos, uma fila indiana, só vou trocar a ordem, a permutação de 10, 10 fatorial, tá? Agora, se eu tiver que escolher de 10, por exemplo, de 10 alunos, eu vou escolher 4, para fazer um trabalho para mim. Se eu escolher João, José, Maria e Pedro, é a equipe, se eu trocar a ordem, João, José, Maria e Pedro, Pedro, João, José, Maria, a mesma equipe. Então a ordem não importa, aí já vai ser combinação de 10, 4 e 4, tá? Agora, se eu tiver que pegar 10 alunos, escolher 3 para formar uma chapa, por exemplo, para uma eleição de alguma coisa, cara. Tem o presidente, o secretário e o tesoureiro, por exemplo. Primeiro lugar dos escolhidos é presidente, o segundo é secretário, o terceiro é tesoureiro. Então agora eu tenho ordem e tenho que escolher, aí é arranjo. Então vocês entenderam a diferença? Então existe uma diferença grande aí entre uma coisa e outra, que na hora do problema, o que vai me indicar isso aí? A leitura do problema. Então aquilo que eu falei, o português é importante. O português é muito importante para a gente poder entender quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso outra, certo? Então olha, bom dia para vocês, até amanhã.